Fala pessoal, estamos de volta com mais um Fala Doc Podcast, o seu canal de informação e de saúde aqui na internet. Eu, Deusdete Brandão, otorrinolaringologista, tô com meu amigo aqui, o Ricardo Saik, neurocirurgião. E hoje nós temos, como de praxe, um convidado super especial. Ricardo, apresenta o nosso convidado. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos de volta a mais um episódio do Fala Doc. Hoje temos um convidado especial aqui com a gente, por várias razões. É um convidado especial porque é um profissional de referência na sua área, uma formação ímpar, com uma experiência muito grande e um baita de um cirurgião, né? Além disso, um amigo pessoal, meu parceiro de pesca. É um prazer recebê-lo aqui, Dr. Vinícius Benites, neurocirurgião, cirurgião de coluna, uma atuação em cirurgia de deformidade, em escoliose, cirurgias de altíssima complexidade. Obrigado pela presença, pelo seu tempo, pela visita e traga bastante informação interessante aqui pra gente. Maravilha, Ricardo, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Brandão, um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa, a gente precisa de iniciativas assim para poder propagar boas informações para as pessoas, de uma forma clara, de uma forma ética e que vá agregar no dia a dia das pessoas. Muito bom. Vinícius, você, como eu falei, é um cirurgião de coluna que atua hoje, sobretudo, na área de cirurgias de deformidade, cirurgias de altíssima complexidade. Mas quando a gente fala de cirurgia de deformidade, existe um caminho longo, né, nessa formação. Então conta um pouco aí pra gente da sua história, da sua formação, como é que você chegou até essa ponta, né, esse nicho tão específico que você atua hoje. Tá bom. Olha só, uma coisa que as pessoas têm uma dúvida grande, Ricardo, é em relação a quem trata doenças de coluna. É o ortopedista, é o neurocirurgião. E, na verdade, quem deve tratar doença de coluna é quem é preparado, quem tem formação específica em doença de coluna. Independente se ele for um ortopedista ou se ele for um neurocirurgião. A minha formação é uma formação de neurocirurgia, então eu sou neurocirurgião. Né? Depois dos 6 anos da faculdade de medicina, foram mais 5 anos de residência médica em neurocirurgia. E nesse ínterim eu acabei me interessando muito pela área da cirurgia de coluna, que foi a área que eu decidi fazer uma formação complementar e decidi já muito cedo, dentro da neurocirurgia, me dedicar integralmente à cirurgia de coluna. A partir do momento que eu fiquei bem tranquilo com essa decisão, eu fui buscar uma formação específica em cirurgia de coluna. Aí é uma coisa muito pessoal, aquela questão de procurar o que tem de melhor. Então eu fui buscar, na minha cabeça, eu queria melhor, queria o sujeito que fosse a maior referência da cirurgia de coluna no mundo. Então como é que eu fiz essa busca? Eu ia nos congressos de neurocirurgia, nos congressos de coluna, e sempre que tinha um médico internacional, às vezes um cirurgião americano, e perguntava para ele, eu gostaria de fazer um estágio fora, quem que você sugere? E ele falava, ó, tem o fulano e tem o professor Harms. Aí vinha um francês, eu perguntava para o francês, quem que você sugere? Tem o fulano, fulano e o professor Harms. Perguntava para um alemão, fulano, fulano e o professor Harms. Você viu que tinha um ponto de interseção ali, né? Tinha uma... Exato. Esse professor Harms, o cara deve ser muito bom, realmente. E comecei a estudar um pouco mais a fundo o nome dele, a carreira dele, o que ele trouxe o que ele agregou para a cirurgia de coluna mundial e para a história. E é realmente uma referência científica. Eu já me interessei muito só na pesquisa, na busca do nome dele. É um sujeito que desenvolveu a técnica de Tiliff, que é uma técnica que é utilizada mundialmente e é a principal técnica ainda em relação às artrodeses de coluna, a cirurgia de coluna lombar no mundo inteiro, utilizada no mundo inteiro. Desenvolveu técnicas para tratamento de escoliose congênita em crianças muito pequenas. Desenvolveu técnicas para tratamento de lesões da transição crânio-cervical. Desenvolveu técnicas diversas, inclusive uma das coisas que são fundamentais nos dias atuais, que é o que a gente chama de parafuso pedicular, com a cabeça que se mexe, que se move, ou seja, que ela tem a capacidade de se adaptar a uma haste que a gente vai colocar. Então ele trouxe avanços enormes ali para a cirurgia de coluna mundial. E a partir disso, tendo essa referência, eu fui atrás do nome dele, entrei em contato, falei com o meu chefe, o professor Sérgio Cavalheiro, e pedi para ele fazer O Sérgio esteve aqui com a gente, inclusive, já. o professor Sérgio é uma sumidade na neurocirurgia pediátrica e o nosso chefe, inclusive, na neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina. E pedi para ele fazer esse referenciamento meu para o professor Harms, ele fez. Rapidamente o meu currículo foi aceito
e já planejei para ir para lá no ano seguinte desse primeiro contato. Fui para lá achando que o professor Raimes era o melhor cirurgião do mundo e voltei tendo a Tendo a certeza certeza. de que ele realmente era. O que eu vi lá foi o que mudou a minha carreira, porque eu vi ele tratando desde crianças muito pequenas, por volta de 1 ano de idade, até pacientes de 90 anos de idade. Vi ele tratando cirurgias de altíssimas complicações, pacientes já operados múltiplas vezes, vindo de várias partes do mundo. Ele é referência não só para a Alemanha, como para a Europa e para aquela região ali que é muito próxima, que é o Oriente Médio. E então eu comecei a perceber que havia um campo muito maior do que o que eu tinha conhecido aqui no Brasil antes de ir para lá. Tratamento de pacientes idosos, o tratamento de casos complexos, de pacientes que já foram operados e que muitas vezes o que a gente tinha de informação aqui é que seriam casos mais difíceis e que deveriam ser tratados pelo médico que fez a primeira cirurgia. Então, a partir desse ponto, eu comecei a me dedicar muito mais para esses casos que são casos mais complexos e pelos casos de deformidade, que sempre são casos desafiadores, né? As deformidades mais simples, elas são da alçada do cirurgião de coluna, tem uma boa formação, sem dúvida nenhuma, mas alguns casos realmente eles demandam um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento e algumas outras, vamos dizer assim, qualidades que são importantes num cirurgião que se dedica a isso. E uma delas é ter realmente a vontade de se dedicar a um caso mais complexo, que vai ser mais demandante e tem maior potencial de complicações, né? Tem mais risco de internações mais longas. Então, tudo isso tem que ser colocado dentro daquela nossa receita para a gente poder decidir se vai se dedicar a esse tipo de caso. Então, acho que esse é o contexto geral de como eu cheguei na cirurgia de coluna e principalmente como que eu me dediquei mais à cirurgia de coluna de alta complexidade. Entendi. Então, talvez o desafio, né, dessas cirurgias complexas, principalmente das deformidades, né, talvez tenha sido a mola propulsora para você ir atrás e focar nesse nicho de atuação das deformidades de coluna. Exatamente, Brandão. Isso eu também gosto de falar que é uma das coisas que todo mundo tem seus fatores motivadores, né? As coisas que são, como você bem disse, a mola propulsora. E eu penso que uma das molas propulsoras do que eu gosto de fazer são os casos desafiadores. A gente sempre brinca, né? Ah, tem um caso muito difícil que, puxa, já passou por alguns médicos e não quiseram tratar ou falaram que não tem tratamento. Então, é um caso que eu vou ter um olhar diferente, um olhar especial, porque eu acho Uma que atração para tentar para resolver. tentar resolver. Eu acho que todos os casos são tratáveis. Eu acho que o paciente não pode ficar sem tratamento. A gente nunca pode condenar um paciente a não tratamento. Sempre tem algo para se fazer por um paciente, por mais complexo que ele seja. E graças a Deus até hoje na minha carreira, todos os casos, por mais complexos que eles fossem, a gente conseguiu dar um tratamento e uma melhora na qualidade de vida. Porque as ambições, Brandão, elas são diferentes entre os pacientes. Um paciente que tem uma deformidade mais leve, mais simples, você tem a obrigação de deixar ele praticamente perfeito. Com a coluninha reta, bonita, linda. Mas pacientes que têm deformidades muito bizarras, grotescas realmente, daquele paciente que qualquer pessoa leiga que olhe percebe a deformidade, percebe o impacto que foi gerado na autoestima dessas pessoas. Então, o que ela espera dessa cirurgia, o que ela espera de um tratamento, também é diferente. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir deixar uma coluna completamente reta de casos extremamente complexos. Isso é impossível. Mas o fato de você melhorar, mudar a forma como essa pessoa encara a vida e melhorar a autoestima dela, já resolve grande parte do problema que esse paciente carrega durante toda a vida. Existe uma diferença grande, né, que eu acho na cirurgia de deformidade, e os pacientes eles não estão só pela questão da doença no sentido da dor ou da limitação funcional. Existe um aspecto estético muito importante e que traz alteração de humor, de autoestima, de disposição, né, que isso muda, né? Então é uma cirurgia que ela tem um efeito não só na dor ou na força, ou como a gente faz em outros tratamentos de coluna, né? Mas que o aspecto psicológico é muito importante para o paciente que vai para a cirurgia, né? Mas não tem nenhuma dúvida sobre isso, Ricardo.
o médico que não se atenta a esse fato, que é um fato fundamental dentro do tratamento, porque quando a gente fala em tratar pessoas, não está tratando só uma doença específica, a gente está tratando o contexto inteiro, às vezes tratando uma família inteira, né, no caso de crianças. Então, o tratamento ele envolve tudo, todos os aspectos que você vai poder melhorar aquele paciente. Isso está dentro da formação médica, isso está dentro do conceito de saúde. O conceito de saúde ele é muito mais amplo do que muitas vezes algumas pessoas possam pensar. Inclui, inclusive, aspectos sociais, psicológicos, emocionais, não só físicos. Então, olhar uma deformidade e achar que só por conta da deformidade isso tem que ser tratado, a gente não está tratando o paciente como um todo e não é. Tá tratando a coluna, né? Está tratando a coluna. E quando você trata a coluna e entende que essa coluna gerou uma repercussão psicológica, como você bem colocou, e você se importa com isso, só o fato de você perceber isso, tocar no assunto, buscar o que incomoda essa menina, essa criança, o que os pais veem sobre isso e mudar, realmente mudar esses aspectos, aí você conseguiu tratar o paciente como um todo e isso tem que ser levado em consideração. Então, o médico ele tem que levar em consideração não só aspectos físicos, mas os aspectos sociais, psicológicos e emocionais que são fundamentais para o resultado final do nosso tratamento. Com certeza. E A gente fala de escoliose, né? Que é talvez uma das deformidades mais comuns. Ela envolve uma gama ampla, né, de diagnósticos, né? Conta um pouquinho para quem está nos assistindo, quais são os tipos principais, o que é a o escoliose? que é a Isso. escoliose e quais são os tipos, né? Isso. O conceito do que Boa. é. O que é a escoliose? A escoliose é a famosa coluna torta. Então, quando a gente olha uma pessoa de frente, a coluna tem que ser reta, alinhada. Porém, nas pessoas que possuem escoliose, olhando ela de frente, a coluna tem uma curva. A coluna está torta. Essa coluna torta é a escoliose. E a escoliose ela tem diversas apresentações, como o Ricardo bem disse. Então, eu vou dividir para ficar mais fácil da gente compreender, nos principais tipos de escoliose. Bem, tem uma faixa etária que é a faixa mais jovem, que a gente vai classificar como escoliose de início precoce. Então, né, essa faixa etária, a faixa etária das crianças, desde o nascimento até a adolescência, são as crianças que podem ser acometidas por escoliose de uma maneira muito frequente e que a gente vai categorizar como escoliose de início precoce. Essas crianças, elas podem ser acometidas por doenças que são congênitas, que são malformações vertebrais. Então, quando uma criança nasce com uma vértebra mal formada, a gente vai chamar isso de escoliose congênita. São as famosas hemivértebras. E o tratamento específico dela é completamente diferente de outros tipos de crianças que nascem, às vezes, com doenças neurológicas, que nascem com doenças musculares, e vão desenvolver um outro grupo de escoliose, que são as doenças neuromusculares, as escolioses neuromusculares. Essas crianças vão ter desenvolvimentos que dependem muito mais do tipo da doença que ela possui, e aí a gente, no nosso meio, pode falar, por exemplo, em mielomeningocele, que é uma doença muito frequente no Brasil, as paralisias cerebrais, que também causam escolioses e que são completamente de apresentação completamente diferente das escolioses da mielomeningocele, distrofias como Duchenne, amiotrofias e várias outras doenças musculares que vão ter também apresentações muito diferentes entre si. E a partir disso a gente tem também as escolioses idiopáticas. Então, dentro dessa faixa das crianças, a gente tem as escolioses congênitas, escolioses neuromusculares, as escolioses idiopáticas. Vamos deixar mais ou menos isso como categoria. E para cada tipo de escoliose, vai ter um tratamento específico. A gente pode falar mais para frente sobre isso. Aí vem um segundo grupo, que são os adolescentes. Aí entra a escoliose idiopática do adolescente. Ela é a mais comum das escolioses. É a escoliose mais comum a atingir as pessoas, em qualquer faixa etária. O que é a escoliose idiopática do adolescente? Bem, na medicina, tudo que a gente não sabe o que é, não tem uma causa específica, não tem uma doença por trás que a gente conheça, não tem uma síndrome, uma alteração genética que seja conhecida, a gente vai chamar de idiopático. Eu brinco que é uma maneira da gente botar um nome bonito, né? Como se a gente dominasse algo que a gente não descobriu o que é. Exatamente. Se a gente chamasse assim, né? Escoliose, que eu não sei de onde veio, juvenil, né? Parece que o médico está perdendo o domínio daquilo. Então, botaram o nome idiopático,
para ter um nome bonito, difícil, né? Exato. Para não falar o que é o fato, né? Que a gente não sabe. Não sabe A da ciência não sabe qual a origem daquilo, né? Exato. Para Então dar a uma gente chama- autoridade. dá uma autoridade, né? Um nome bonito, difícil em cima disso. Né? Exatamente. É a escoliose idiopática do adolescente. É um nome realmente muito, muito pomposo para dizer que a gente não sabe a causa. E até por não saber a causa, não tem uma causa por trás. Então são pessoas completamente saudáveis, atinge predominantemente meninas, ou seja, são 80% dos casos meninas, e que naquela faixa etária de início da adolescência, 8, 9, 10, 11 anos de idade, que vai ser o início de abertura do quadro, início de desenvolvimento da escoliose e basicamente quando as crianças vão ter o diagnóstico, vão saber que tem uma deformidade. E pensa o seguinte, a adolescência é uma fase muito específica do ser humano, né? Todo mundo lembra da adolescência, sabe que é uma fase de transição. Então já é uma fase que pode ser um pouquinho mais difícil para algumas Fase de crianças. afirmação, né? De Exato. buscar seu lugar, sua Social, identidade. né? Tem uma questão social muito forte, né? Sim. E aí, imagina que nessa fase, nesse início, nessa revolução hormonal que está acontecendo, a criança, menina ainda por cima, que em geral tem mais questões de autoestima, mais questões estéticas, ela se percebe com uma deformidade. E essa menina é atingida por essa doença. E aí é uma doença que, mais uma vez, não é daquela pessoa em si, é de uma família. Uma criança que tem um pai, que tem uma mãe, que vai se envolver com a doença como um todo. Então, essa escoliose idiopática do adolescente, que atinge mais meninas, atinge essa faixa etária ali de transição, ela vai gerar um impacto. E vai gerar um impacto não só físico, mas também um impacto psicológico nessas crianças. E que vai ter que ser tratado. E quanto mais precoce o tratamento, aí a gente vai entrar nessa fase depois. E por fim, a fase do adulto. A fase do adulto, a gente tem uma escoliose específica, que é a escoliose do adulto. Ela tem algumas categorias, mas em geral, ou é um paciente que tem uma escoliose que não foi tratada da juventude dele e que ele levou para a fase adulta, ou então ele desenvolveu uma escoliose mais tardia, por volta lá dos seus 50, 55, 60 anos de idade. A gente vai falar de escoliose degenerativa do adulto. Então, em resumo, a gente tem as escolioses das crianças, de início precoce, as escolioses do adolescente, idiopática, e as escolioses do adulto. Ô Vini, e além dessa questão da estética, que certamente é algo que impacta bastante no indivíduo que tem essa deformidade, mas quais são os sintomas que geralmente o indivíduo que tem escoliose ele pode apresentar no dia a dia? E quando que ele deve se investigar? Quando que geralmente tem a suspeita? Eu sei que você tem grupos etários aí diferentes, né? Mas geralmente quais são os alarmes? Ou quando que o pessoal percebe? Quais são onde que acende aquela luzinha e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu devo investigar. Ótimo. Eu vou focar primeiro nessa que é a mais comum de todas, que é a escoliose idiopática do adolescente. Então, como eu falei, são as meninas, principalmente 80%, mas pode ser ali meninos também, uma fração menor, na fase do início da adolescência. Então, basicamente, quem vai perceber vai ser o pai, a mãe, ou eventualmente na escola, um educador físico, né, ou às vezes o pediatra, que vai começar a perceber alguma assimetria no corpo dessas crianças. Então, em geral, o fator inicial é a percepção da deformidade, da assimetria do corpo, do tronco. Um ombro diferente de altura, uma em relação ao outro, uma escápula mais alta do que a outra, que é aquele osso das costas, né? Que as pessoas antigas chamam de omoplata. A própria curva da coluna atrás, olhando de trás, dando uma percepção de diferença de um lado em relação ao outro. Isso muitas vezes chama a atenção dos pais e dos educadores. E aí pode ser um fator inicial. Porém, muitas das vezes, a escoliose não é tão boazinha, não cresce muito devagar. Muitas vezes a escoliose ela é agressiva e vai crescer muito rapidamente. Progressão muito grave. E à medida que essa progressão ela adianta no tempo, ela pode comprometer órgãos internos. Porque essa curva ela pode achatar o tronco, diminuir o tamanho do tórax, comprimir os pulmões e, obviamente, o coração. E à medida que isso vai acontecendo, o paciente pode desenvolver todos os problemas respiratórios relacionados a essa compressão crônica dos pulmões. Uma insuficiência respiratória, né, pneumonias de repetição, uma dificuldade do desenvolvimento físico, porque se não tiver oxigênio
pessoa não vai ganhar peso. Então, uma série de questões clínicas vão ser fatores ali que podem acometer esses pacientes também. Tá? Então, não são, veja, os aspectos psicológicos eles são uma ponta, os físicos são fundamentais também. E lembrar que essas implicações mais graves, elas podem ocorrer sim em pacientes com escolioses mais graves também. Pode acontecer dor e fraqueza muscular, essas coisas também nos pacientes com escoliose? A dor ela não é um fator muito importante na escoliose idiopática. Ela, na fase inicial, ela é muito rara. À medida que essa escoliose não é tratada e o paciente vai levando isso para a idade adulta, aí a dor ela começa a ser um fator mais dominante, mais preponderante, mais prevalente. Fatores ali relacionados a déficit neurológico, esses são muito raros, né, para não falar assim ausentes, mas são bastante raros e tem que estar no contexto de alguma gravidade muito, muito maior, sabe? Mas, no geral, as escolioses idiopáticas do adolescente não vão chegar nessa fase. Se a gente extrapolar e for lá para voltar agora para as escolioses das crianças, da infância, aí sim as apresentações são completamente diferentes entre elas. Né? Então, por exemplo, uma criança que nasce com uma malformação, ela nasce com uma vértebra mal formada, uma hemivértebra. Essa criança, ao nascimento, ela já tem uma curva na coluna. Ela já nasce completamente tortinha. Ela nem andou ainda, está longe de iniciar essa fase. E ela já está toda torta. O pediatra vai identificar, os pais vão identificar e aí vai levar para um especialista. Em geral, a fase inicial de tratamento é por volta de 1 ano e meio, já é uma fase em que pode ser tratado e pode ser tratado de uma maneira muito efetiva, uma cirurgia muito pequena que vai prevenir cirurgias muito grandes lá no futuro. Porque à medida que a escoliose se desenvolve, ela vai criando curvas ali que são curvas secundárias e vão deixando a coisa muito mais grave. Então, operar uma criança com escoliose congênita por volta de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, é completamente operar essa mesma criança que ela não foi tratada e deixar ela para operar lá com 9, 10 anos de idade. Muitas vezes o que seria uma cirurgia muito pequenininha vira uma cirurgia muito grande. Aí, as escolioses neuromusculares. Então, a gente está entrando num mundo completamente aberto. Né? Uma paralisia cerebral é um tipo de doença muito específica. Escoliose é por uma distrofia muscular completamente diferente, porque cada doença vai ter a sua particularidade. As distrofias musculares, em geral, são acompanhadas de pacientes que têm uma dificuldade grande de movimentação, têm deformidades muito rígidas, têm ali alterações pulmonares, às vezes já estão com traqueostomia, já estão com uma série de outros problemas. É diferente de uma criança, às vezes, com uma paralisia cerebral leve e uma escoliose não tão grave. Todas elas vão merecer tratamento e vão precisar de tratamento. E eu quero só ressaltar que, mesmo na infância, mesmo crianças, a gente consegue hoje em dia tratar a coluna dessas crianças cirurgicamente, quando necessário, e permitir que a coluna dela vá crescer. Então isso é muito importante, porque a criança não vai fazer uma cirurgia que vai ficar... Isso é uma dúvida muito frequente dos pais, né? Ah, mas vai fazer uma cirurgia e a coluna vai ficar toda dura? Ela não vai mais crescer? Não, de forma nenhuma. Hoje em dia a gente tem técnicas, a gente tem tecnologia para isso, e permite intervir nessas crianças muito precocemente e permitir que ela cresça normalmente. Vai crescer com o tronco dela normal, igual o de uma criança que não tenha escoliose. E a gente vai corrigir essa criança. Então, o tratamento ali cedo, precoce, ele é muito importante para todas elas. Isso é uma questão interessante que você falou, né? De conseguir manter o crescimento, que é uma dúvida muito comum. Mas vou operar, vai prender com parafuso, a coluna não vai mais crescer. A gente tem hoje tecnologias novas, materiais novos, que permitem, né, esse sistema de crescimento. Explica um pouquinho de uma maneira resumida como é que funciona isso. Como é que a gente consegue colocar um parafuso, prender com uma haste e ainda assim continua crescendo a coluna? Sim. Então, o que a gente faz hoje em dia são cirurgias que a gente considera minimamente invasivas para tratamento de escoliose em crianças, em que não tem a necessidade de expor a coluna inteira da criança, abrir tudo, sangramento, etc., descolamento muscular, nada disso. Hoje em dia a gente faz um tipo de cirurgia que a gente aborda a parte de cima da escoliose, a parte de baixo da escoliose, e entre elas a gente vai passar os nossos instrumentos, né, as nossas hastes, a parte de metal,
e vai alinhar a coluna. E a coluna já vai ficar muito mais alinhada, mais reta, mais bonita. Um corte só na parte de cima da coluna e um cortezinho na parte de baixo. Essa parte intermediária, ela permite o crescimento. Então, essa parte intermediária é a parte que vai fazer a função de crescimento depois. Esse crescimento ele pode ser ou automático, onde tem sistemas que são automáticos e que não precisa fazer novas cirurgias para que essa criança cresça. É uma haste que vai crescendo. É uma isso? haste que vai crescendo, que vai alongando. E em alguns outros sistemas, dependendo da idade da criança, essa haste a gente tem que ir a cada intervalo de 6, 7, 8 meses fazer uma pequena cirurgia para alongar a criança. E aí a cada pequena cirurgia dessa a gente alonga 1,5 cm, 2 centímetros, até a fase final do crescimento dela. Entendi, muito legal. Você falou da questão das escolioses antes, da mais comum, que é a escoliose idiopática do adolescente. Pergunta que é muito comum, sempre se existe alguma relação genética, né? Por exemplo, a minha irmã teve escoliose, eu tenho um risco maior de ter, ou minha prima, minha mãe tem escoliose. Existe alguma correlação familiar para essa doença? Sim, tem uma correlação familiar e isso eu também acho interessante falar porque as condições genéticas, elas determinam tudo na nossa vida. Então, praticamente tudo na nossa vida tem alguma influência genética, né? A gente pega, às vezes, duas pessoas de 20 e poucos anos, uma tem cabelo branco já e a outra não tem cabelo branco e vai ficar com cabelo branco só por volta dos 50. Às vezes, duas pessoas de 20 e poucos anos, uma já tá careca e o outro não vai ficar careca nunca, né? Às vezes, Eu tô no cabelo branco, careca. Eu tô careca. Às vezes Eu não sei porque que ele teve essa inspiração de citar essas. Olhou pra gente e pensou no cabelo branco e no careca. Às vezes, pega duas pessoas de 40 anos, com um hábito de vida péssimo, sedentários, obesos, fumam, e um infarta e o outro não infarta, e o outro vai até os 80 anos sem infartar, mesmo com um hábito de vida ruim. Por que que aconteceu isso? Não são só os fatores externos. Os fatores externos foi uma fração. A genética, ela pode ser o protetiva ou ela pode ser uma genética que vai favorecer. Promotor daquela doença. E na escoliose é a mesma coisa. Sim, tem. Ao ponto que as crianças as famílias que têm uma criança com escoliose idiopática, elas têm ali uma taxa muito maior de escoliose, na faixa até de 12% de chance de nascer uma outra criança com escoliose. Então Bastante até. É uma faixa bem maior, bem mais importante, relação genética, sim, tem. E quando que tem que ser tratado esse paciente da escoliose? Porque não é toda escoliose que precisa chegar ao tratamento, né? Uhum. Então, duas coisas importantes. Primeiro, quando que deve ser tratada essa paciente com escoliose? E segunda questão, esse tratamento é sempre cirúrgico ou existem outras alternativas? De forma nenhuma, o tratamento não é só cirúrgico. O tratamento inicial para as curvas menores, principalmente naquela fase inicial em que a criança não está completamente desenvolvida do ponto de vista esquelético, ela tem que ser um tratamento que a gente chama conservador. O que é um tratamento conservador? Vai envolver basicamente duas coisas. Uma coisa é a fisioterapia e a outra coisa é o uso de colete. Tá? A fisioterapia ela é fundamental na escoliose. Fundamental. E não a fisioterapia comum. As pessoas acham, qualquer fisioterapia. De jeito nenhum. Hoje em dia é bem conhecido a ideia de que a fisioterapia para escoliose ela tem que ser uma fisioterapia dedicada para a escoliose. Eu vou falar só um dado que importa em relação a isso, que as pessoas vão entender muito facilmente, é que antigamente tinha essa ideia de que a escoliose poderia movimentar para os dois lados durante a fisioterapia, que não teria problema. E hoje em dia sabe-se que não. E na fisioterapia deve-se favorecer os exercícios contrários à curva escoliótica. Então isso é um conceito da fisioterapia. E o fisioterapeuta que é dedicado à escoliose, ele vai saber disso. E vai abordar isso com o paciente. Intervir de uma maneira mais assertiva, né? Isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Às vezes o paciente vai em determinados lugares. Eu já fui paciente, já precisei fazer fisioterapia. É engraçado, né? Porque você vai lá, é uma linha de produção. O fisioterapeuta faz sempre a mesma coisa com todo mundo, independente da patologia que o indivíduo está tratando. Então é fundamental você ter uma equipe que seja treinada para, né, reabilitar aquele paciente, para poder tratar aquele indivíduo. E uma coisa que você tinha comentado, né? O paciente precisa fazer fisioterapia e usar colete. Né? E aí vem a pergunta do Ricardo. E beleza, o paciente não respondeu a esse tipo de tratamento.
É só esse indivíduo que precisa de tratamento ou já tem tratamento cirúrgico ou já tem aquele indivíduo que você bate o olho e fala, bom, esse cara aqui vai para o tratamento cirúrgico. Sim. Como que é essa decisão? Qual o momento que essa decisão é tomada? Exato. Aí a gente fez, então, esse primeiro tratamento, entrou com o colete, fez a fisioterapia e, eventualmente, não respondeu. E aí esse paciente, ele continuou progredindo, continuou piorando, e é um paciente que vai ser encaminhado para a cirurgia. E tem esse outro paciente que você bem disse, é um paciente que já foi descoberto com uma escoliose muito grave, ou ele já percebeu-se que em coisa de 6 meses ele teve um desenvolvimento muito acentuado e já passou de uma fase em que o tratamento conservador ele gera algum benefício para a correção, né? Então, nesses casos, a cirurgia vai ser indicada. Basicamente, em termos ali de colocação de números, eu nunca gosto de colocar números fixos, né? Porque a medicina não funciona assim. Mas os livros funcionam. Então, no livro está escrito lá, realmente, curvas de 50 graus, mais do que isso são cirúrgicos, menos do que isso, entre 45 e 50 são discutíveis, etc. Então, na verdade, todo paciente tem que ser avaliado individualmente, todo paciente tem que ser levado em consideração essa curva, a questão psicológica, com a autoestima, o pai, a mãe, etc., tudo. E a gente tem que entender que tem curvas que realmente o tratamento conservador não vai ser mais efetivo, não adianta insistir, e aí sim entra a proposição do médico. Olha, nesse caso é um caso cirúrgico e a gente tem que fazer a correção desse paciente, aí a gente vai explicar como que é a cirurgia, como que é o tratamento, como que são os resultados e o que se espera em um tratamento cirúrgico como esse. Entendi. Além da escoliose, também você falou muito de escoliose, né? Mas você é um cirurgião que trabalha com deformidades em geral, né? A gente tem também as cirurgias das cifoses, né? Qual que é a diferença para cifose? Quais são as doenças mais comuns de cifose que vão para tratamento cirúrgico? Conta um pouco dessa outra área da deformidade. Tá. Então a coluna, né? A gente falando da escoliose olhando de frente, ela é reta, esse é o normal. E quando você tem uma curva, a gente está falando da coluna torta, que é a escoliose. Porém, a coluna também tem curvas que são curvas naturais. Então todo mundo é inclinado para frente, né? A gente é inclinado para frente. Essa inclinação do tórax, a gente chama isso de cifose. Quando essa inclinação ela é muito acentuada, o leigo vai chamar de corcunda, né? Todo mundo já ouviu esse termo, aquele fulano é corcunda, ou seja, um paciente que tem uma curva muito maior da região torácica. Então, as hipercifoses são essas corcundas, vamos dizer assim, que o leigo chama. Existe um tipo muito específico e também muito comum na população que se chama, um nome difícil, cifose de Scheuermann. Scheuermann é um cirurgião dinamarquês que descobriu lá esse tipo de cifose e deu o nome dele. A cifose de Scheuermann, ela é um análogo, ou seja, ela é muito parecida com a escoliose idiopática. Também não tem causa. Não tem uma doença por trás, não tem uma alteração genética, não tem uma síndrome, não tem nada por trás. É uma pessoa comum, normal, sem nenhuma doença e que envolveu também durante a adolescência essa cifose, essa corcunda. Olha só, a taxa de prevalência, ou seja, na população, a quantidade de pessoas na população que tem essa cifose é uma taxa alta. Uma taxa alta em que os estudos variam ali em torno de 2% até estudos colocando como 8% da população como tendo cifose de Scheuermann. Só que grande parte dessas cifoses, elas são subclínicas, ou seja, não se percebe. É aquele cara que tem Alteração uma curvinha pequena, pequena ali, ninguém percebe, entendeu? não trazem uma repercussão maior. Não, nenhuma repercussão maior. E uma minoria são aqueles pacientes que realmente vão ter curvas muito mais acentuadas, aquela curva que vai impactar na autoestima das pessoas, que vai gerar a busca do tratamento. Uhum. E olha só, Ricardo, tem um estudo que foi muito interessante sobre a cifose de Scheuermann, porque ele pegou a cifose de Scheuermann na década de 60, 70 e 80, e eles avaliaram durante essas 3 décadas como que essas pessoas se desenvolveram. Então pegaram lá um grupo de pessoas que tinham o diagnóstico de cifose de Scheuermann, deixaram correr esses 30 anos e foram avaliando, vendo alguns dados que foram interessantes. Eles perceberam o seguinte: pacientes com cifose de Scheuermann, quando comparados com pacientes normais, eles se casavam menos. Pacientes com cifose de Scheuermann, eles procuraram sempre trabalhos que eram menos relacionados com carga, com exigência física.
tá? E aí a gente for pensar, olha só o impacto que a cifose gerou nessas pessoas. Ou seja, eram pessoas que se casavam menos. Por que será? Por essas questões de autoestima. Eles procuravam sempre trabalhos não braçais ou que não exigissem uso da força ou de carga. Por quê? Por conta da dor. Então, são duas características muito significativas das pessoas com essa corcunda. A dor e a questão estética, a questão da autoestima. Então, essas duas questões em comum, elas geram uma repercussão muito grande para o paciente. Imagina, né? Uma pessoa que ela, a vida inteira, né? E justamente naquela fase de adolescência que a gente já falou, que é uma fase muito crítica, de mudança hormonal, de enfrentamento de uma fase diferente, ele começa a ficar mais corcunda, olhando para baixo, né? Ele vai encarando a vida de uma maneira diferente. Quando você faz uma cirurgia nessa pessoa e ela sai da cirurgia alta, reta, a mudança é absurda. E aqui eu conto uma história de um paciente, que esse paciente ele me marcou muito em relação à cifose. Um menino de 15 anos, e foi para uma cirurgia que ele tinha uma deformidade de 90 graus, que é uma deformidade bem grande para Scheuermann. E ele saiu da cirurgia 8 centímetros mais alto do que ele estava. Então ele entrou com 1,75 m, saiu com 1,83 m. Então o moleque entrou no segundo dia que ele se levantou na minha frente. O moleque estava mais alto do que eu. E aí ele olhou para mim e ele falou assim: doutor, agora ninguém mais vai me chamar de baixinho corcundinha. Então aquilo me pegou bastante, porque ele entrou mais baixo que o pai dele, saiu mais alto do que o pai. E a primeira coisa que ele falou para mim foi isso: agora ninguém mais vai me chamar de baixinho corcundinho. Ou seja, imagina o quanto que Aquilo essa impactou deformidade quantas vezes, né? impactou, o quanto que ele não sofreu bullying. E para isso ter marcado né? ele dessa maneira, certamente não foi uma vez que ele ouviu. Com certeza não. Né? Então, essa mudança, ela é a mudança, acho que mais fenomenal que tem em relação a como ele enfrenta a vida. Agora ele enfrentava a vida assim, agora ele enfrenta, né, com o peito aberto, ele encaixa o peito. É uma coisa muito frequente que eles falam: puxa, o meu peito encaixou. É outra coisa que acontece, à medida que você está com cifose, o peito ele vai para frente. Tem um nome para isso, um pectus carinatum que chama. E aí, à medida que você corrige, o peito volta para o lugar. E aí ele também sente essa sensação de mais facilidade para respirar, mais facilidade para encher o pulmão de ar. Isso com certeza deve ser muito gratificante, né? Você devolver qualidade, não só qualidade de vida, mas autoestima de um paciente numa situação dessa, um paciente tão jovem, deve ser muito... Eu achei que você ia falar, realmente é importante ter uma diferença na hora de respirar, né? Muda muito a vida da pessoa. O Torrino sempre fala disso, né? Eu falei, vai falar, eu sei bem como é que é ver o pessoal respirando melhor. Eu sei bem como é que é ser brasileiro e ter a carga de impostos nas nossas costas, a gente vai ficando encurvado, vai aumentando a cifose brasileira. Né? Mas para isso não tem cirurgia ainda. Infelizmente ainda não. Por falar em cirurgia, a gente tocou bastante no assunto de cirurgia, você falou várias vezes aqui sobre cirurgia. O Ricardo também é cirurgião de coluna, vai saber muito bem, mas eu tenho uma curiosidade, eu acho que todo mundo que está em casa também. Como que é essa cirurgia de coluna para tratar essas deformidades? Como que é o passo a passo, mais ou menos, assim, para a gente ter uma ideia de como que funciona? Tá. Tanto uma cifose de Scheuermann quanto a escoliose idiopática do adolescente, que são as duas mais comuns, que vão atingir mais ou menos a mesma faixa etária de adolescentes, às vezes adultos jovens, que a gente trata muito também, que passaram a adolescência, não foram tratados e daí agora procuram o tratamento. A cirurgia ela é muito semelhante. Então a gente vai fazer uma exposição da área que está com a deformidade, que está com a curva. A gente faz uma exposição dessa área, vai colocar parafusos em cada vértebra. Faz um corte mesmo. Faz um corte, expõe a coluna, coloca parafusos em cada uma dessas vértebras que estão com a curva, que estão dentro dessa curva. E aí, ligando esses parafusos, vai ter uma haste de um lado e uma haste de outro lado. Aí essas hastes elas vão descer e vão se alinhar e vão trazer aquela curva que estava toda torta, eles vão trazer para retificação. E é assim que a gente consegue fazer a correção, tanto olhando de frente quanto olhando de lado, que a gente vai conseguir fazer essa correção da cifose, por exemplo. Essa é uma cirurgia que não é uma cirurgia tão pequena, né? Então, uma pergunta muito comum de como é essa recuperação. Então, conta um pouco aí como que é a recuperação dessa cirurgia. Existem vários estigmas atrás da recuperação de cirurgia de coluna, né? O paciente precisa ficar na cama, não pode levantar, não pode andar. É uma cirurgia que dói muito a recuperação. E como é que essas etapas depois?
Então, essa recuperação, eu vou falar o que eu recomendo para os meus pacientes, porque eventualmente pode ter alguma diferença entre os colegas cirurgiões, mas o que eu recomendo para os meus pacientes, uma cirurgia clássica, típica como essa que eu acabei de descrever, é mais ou menos o seguinte: é um paciente que vai ficar em torno de 5 dias internado, entre 4 e 6 dias, para falar a verdade, dentro do hospital. Ele vai passar um dia na UTI. É um paciente que eu já vou recomendar ele que imediatamente após a cirurgia, o quanto antes, ele já saia da cama, já se levante, porque aquelas recomendações antigas de que o paciente operado de escoliose tinha que ficar na cama em repouso, aquilo está fora do que a gente faz hoje em dia. Muito pelo contrário. A gente Costumo quer... brincar que fala assim, olha, cama é para quem tá doente. O seu a gente já tratou. Então agora Exatamente. sai da cama. né? Exatamente. Então, A gente não quer que esse paciente fique na cama. Muito pelo contrário. Quanto mais ele se movimenta, quanto mais ele sai da cama, mais rápida é a recuperação. Menos dor ele vai ter, o intestino vai funcionar melhor. Né? Essas sensações de líquido que estão acumulados no o inchaço edema, né? vai saindo mais rápido. Então, a recuperação, o organismo precisa de movimento. Então, a gente tem que dar movimento. Quanto antes, dá movimento. Essa é a primeira coisa, né? Essa recuperação inicial ali no hospital, 5 dias, e esse tratamento de dor, do controle de dor. É uma cirurgia grande, como você bem disse, Ricardo. Então, ela gera dor, óbvio que gera dor. O primeiro dia dói mais, o segundo menos, o terceiro menos. É uma dor decrescente ao longo dos dias. Então, ele vai estar medicado, ele vai estar tão medicado que já no dia seguinte, por exemplo, praticamente todos os pacientes conseguem sair da cama e se levantar. Então, tem dor? Óbvio que tem dor, mas é uma dor aceitável, que permite, E controlável. tratável, né? Dor a Com gente dá certeza. remédio, né? Exato. E é uma dor pós-cirúrgica, pós-operatória. Ela não vai se perpetuar, muito pelo contrário, ela vai ser decrescente. Como muitos desses pacientes são jovens, a recuperação acaba sendo muito boa em termos de aceitação da dor e de recuperação. Então, indo para casa, eu já libero para atividades simples do dia a dia. Por exemplo, andar dentro de casa, subir uma escada. Depois de 2 semanas, já recomendo que possa voltar para as atividades escolares. Grande parte dos pacientes estão na faixa escolar. Ou, eventualmente, um trabalho burocrático para quem esteja na faixa de trabalho. Um mês vai voltar uma recuperação muscular, uma caminhadinha. 1 mês e meio a 2 meses, eu recomendo já o retorno para uma atividade de força. Então, um pilates leve, uma musculação leve. Então, é uma recuperação, ela é repleta de movimento e ela não é tão lenta como muitas pessoas imaginam, que às vezes vão ficar 6 meses na cama, 6 meses de recuperação para voltar às suas atividades. Aí depois, com 3 meses e meio, a gente vai fazer exames para reavaliar esse paciente e poder liberar no futuro para atividades, inclusive com impacto. Então, isso é uma outra pergunta. Eu não vou poder mais fazer um esporte, não vou poder mais jogar bola, não vou poder mais fazer uma musculação. Muito pelo contrário. Cirurgia de coluna, na atualidade, o objetivo nosso é sempre de devolver a qualidade de vida para a pessoa. Então, que ela volte a fazer tudo que ela fazia antes, com uma qualidade de vida melhor. Até porque a Então, musculatura tem um papel importante nessa fase de recuperação, né? é fundamental. Fundamental. A musculatura é quem sustenta a coluna. Então, a gente quer que esse paciente ele se recupere, porque ele passou por um momento, é um momento em que o organismo está sendo consumido, né? A gente agrediu ele, fez a cirurgia, ele vai ter aquele sofrimento, ou seja, vai ter uma perda de massa muscular, que é habitual, esperado em qualquer procedimento cirúrgico, ainda mais um procedimento como a Extenso. escoliose, extenso. E aí a gente vai querer que ele se recupere, que ele volte a ter aquele ganho de massa muscular, e aquele ganho de força, e aquele ganho de disposição que vai acontecer. E a mobilidade da coluna, ela fica... com essas técnicas mais modernas, ela fica ali bem preservada até. Né? Sim, o que acontece é o seguinte, a área que está com a instrumentação, que está com os parafusos, é uma área que vai ficar rígida. E o objetivo da cirurgia é esse. Porém, imagina o seguinte, Brandão. A coluna torácica já é uma coluna pouquíssimo móvel. Praticamente não se movimenta. Por quê? Porque ela tem as costelas e tudo mais, as costelas deixam a coluna muito rígida. E grande parte das deformidades, elas estão exatamente ali na coluna torácica. Então, a parte que está com a coluna torácica rígida não mudou nada para o paciente. A nossa preocupação é sempre por preservação de área da lombar. Quanto menos cirurgia na coluna lombar, que é essa coluna lá aqui de baixo, é uma coluna muito mais móvel, mais movimento esse paciente vai ter. Agora, movimentos amplos, como por exemplo o movimento de abaixar, etc., isso aí a pessoa vai conseguir fazer sempre, porque esse movimento não depende basicamente da coluna. É um movimento que depende do quadril. Né? Exato.
Então, é um paciente que vai ter, sim, mobilidade ao ponto que eu vou liberar ele para fazer atividades esportivas, eventualmente, se ele quiser fazer, né? Então, não tem esse tipo de restrição, não. Vinícius, uma coisa que eu ouço muito quando a gente faz tratamento de hérnia de disco é uma pergunta que ou o paciente faz ou ele pensa e não faz porque ficou com vergonha, mas passou pela cabeça dele. Todos sempre tem aquele estigma na cabeça assim, olha, Ricardo, eu vou ficar de cadeira de rodas, existe o risco de eu ficar de cadeira de rodas, né? Na cirurgia de escoliose, como que é isso? Na cirurgia de deformidade, né? Escoliose, cifose, como que é isso? Principalmente com o mais comum, que é da escoliose idiopática juvenil, escoliose do adolescente, como você falou. Como que é esse risco? Como que é a prevenção desse risco? Que medidas podem ser tomadas para tornar a cirurgia mais segura? Sim. Isso aí está na cabeça de qualquer pessoa que vai se submeter a uma cirurgia de coluna. Então, muitas vezes, quando eu identifico que o paciente está cheio de medos e de receios, eu já falo, né? O paciente entra numa cirurgia de coluna, ele tem medo de duas coisas, ou de morrer ou ficar na cadeira de roda. E vários falam assim para mim, ó, doutor, de morrer eu não tem não, porque se morrer já foi, né? Já foi, Agora exato. o problema é ficar na cadeira de roda, né? Então esse é um receio muito grande. Mas, falando então especificamente das deformidades que são as mais comuns, a escoliose idiopática do adolescente ou a cifose de Scheuermann, são cirurgias extremamente seguras na atualidade. Para falar a verdade, numa deformidade comum, uma deformidade das mais habituais, 60 graus, 70 graus, até 80 graus, que engloba aí a grande maioria dos pacientes que têm essas deformidades, os riscos são realmente muito baixos. Eu nunca enfrentei um caso que tivesse algum tipo de problema como esse. E a gente tem medidas que são medidas que dão uma segurança enorme, não só para o paciente, mas também para a gente, equipe médica. Uhum. A gente tem uma situação, uma tecnologia que chama neuromonitorização fisiológica. Essa neuromonitorização fisiológica, ela fica em tempo real monitorando o paciente, todas as funções neurológicas dele. Então, esse paciente que está anestesiado, ele vai ter eletrodos em todos os músculos do corpo dele. Esses eletrodos vão estar ligados num computador. E na frente do computador vai ter um médico que vai ficar olhando durante a nossa cirurgia o que está acontecendo. Se em algum momento qualquer coisa se alterar ali, ele já vai me apontar imediatamente. Ele vai falar, Vinícius, mudou alguma coisa aqui, eu já vou olhar na minha cirurgia. Se eu tiver que fazer qualquer tipo de intervenção, a gente já faz ali na hora. Não esperando acontecer um problema grave para poder intervir. Uhum. Então a segurança, não só por conta dessas técnicas, mas também as técnicas da própria cirurgia, de como é feita a cirurgia, da colocação dos parafusos, da correção, das técnicas de correção, a gente tem uma segurança muito grande de forma que eu considero que submeter um paciente a uma cirurgia como essa, uma criança normal, e que ela saia potencialmente com uma lesão grave como essa, Dano neurológico. isso tem que estar afastado. E é algo Isso muito não, impactante, né? Não é um com dano certeza, pequeno, não. né? Isso é gravíssimo e estaria fora de qualquer questão. Algum tipo de absurdo tem que ter acontecido. Porque numa cirurgia normal, numa cirurgia comum, feita por técnica correta, observando todas as medidas que têm que ser observadas num caso como esse. E com o número de recursos de segurança que a gente com tem tudo que a hoje, gente tem né? hoje em dia na mão. Eu acho que é obrigação, né, do cirurgião lançar mão de tudo que traga cirurgião, tudo que traga segurança para o procedimento. Com certeza, e aí a gente tem resultados que são resultados, obviamente, bons e que não colocam assim, qualquer tipo de risco dessa natureza para essas crianças e adolescentes. Perfeito. Já tiram uma coisa da cabeça, né? Não, tiram isso não é uma coisa que está na nossa ideia. Não é uma preocupação, né? Não. Muito bom. Vini, espetacular, espetacular. A gente tá chegando no final. E no final a gente sempre pede pro nosso convidado participar do nosso quadro aqui, Causos do Doc. A gente pede pro convidado contar um caso. Você já contou um caso que te marcou aqui? Mas eu queria que você trouxesse um caso pitoresco, um caso engraçado, ou algo que tenha te marcado, algo que ficou na tua memória porque você lembra com carinho do caso. Impactante, né? Ou impactante, ou alguma coisa engraçada mesmo. Tá. Fica à vontade. Fala, Doc. Posso contar então um caso que eu considero um caso dos casos mais difíceis que eu já fiz? Claro. Um caso muito interessante. Dentro até do começo ali da nossa conversa, eu disse que eu gosto dos casos desafiadores. Muitas vezes chegam casos que você olha e não adianta procurar na literatura, você não vai encontrar nada parecido. E não adianta olhar no teu retrospecto pessoal, que você também não vai encontrar nada parecido. São casos únicos. Você vai olhar aquele caso e vai ficar pensando, puxa, o que eu vou fazer? Como que eu vou, de alguma forma, ajudar esse paciente? E chegou certa vez uma paciente exatamente assim,
uma paciente de origem humilde e que ela tinha uma deformidade daquelas que a gente olha na rua, qualquer pessoa que olha na rua, ela vai apontar e ver que tem uma deformidade gravíssima. Tronco muito curto, os braços muito longos, parecendo muito longos, que na verdade eram normais, mas por o tronco ser muito curto, ela tinha esse aspecto que chama muita atenção. Já com comprometimento pulmonar, é um aspecto nas costas da paciente sobressalente. Então, em qualquer roupa que ela utilizava, você vê aquela deformidade, aquela gibosidade, é uma coisa muito aparente, né? E uma moça na faixa dos seus 30 e poucos anos. Com aquela mesma história, olha, já passei por 12 cirurgiões, 12 médicos falaram que não tem o que fazer. Ela tinha sofrido uma cirurgia lá na adolescência, uma cirurgia com técnica bastante arcaica, em que não foi colocado parafuso, foi feita uma cirurgia que tentou segurar a progressão e que nada segurou, ela só dificultou ali para uma eventual nova cirurgia. E diante daquela situação, o paciente uma série de cirurgias e não tinha resolvido, eu falei, eu vou pegar seu caso, vou estudar e ver quais são as possibilidades. E aí essa paciente eu levei todos os exames para casa para fazer uma análise do que poderia ser feito. E fez um planejamento, depois disso, planejamento em 3 tempos. No primeiro tempo, a gente faria uma primeira cirurgia para soltar essa coluna, deixar ela mais móvel e coloquei ela na tração craniana. O que é a tração craniana? É uma coisa que a gente conta, parece algo da Idade Média. São ferros que ficam aqui presos na cabeça e puxando a cabeça para cima. Então ela fica continuamente 24 horas com a cabeça sendo puxada para cima para que a coluna vá se corrigindo. Eu imagino, eu já fiz uma série de quebras ali na coluna para deixar ela mais móvel e ela foi puxando. Ela ficou 6 semanas em internação hospitalar puxando a coluna. A partir aí da terceira, quarta semana já dá para ver um resultado muito bom. Ela foi ganhando altura, o tronco dela foi se alinhando, ela foi respirando melhor. Isso foi dando motivação para a gente. Aí a gente vai para uma cirurgia, depois dessas 6 semanas, uma cirurgia definitiva. Na cirurgia definitiva, um caso gravíssimo, 145 graus de curva e mais 130 graus numa segunda curva. Então era uma dupla curva de ângulos assim absurdos que eu nunca tinha tido num caso semelhante. E a gente já estava nessa segunda cirurgia para fazer a correção definitiva. Alcançar o máximo de correção que eu pudesse alcançar. Sabendo que, obviamente, nem era o objetivo deixar reto, mas alcançar uma correção melhor, mais natural. Durante essa cirurgia aí foi muito tenso. À medida que eu corrigia, caía o potencial da monitorização, ou seja, ela estava potencialmente ficando paraplégica. E aí, como é muito seguro, eu já parava ali e interrompia esse momento. Mandei essa paciente para UTI, para uma recuperação, e depois fui para uma terceira cirurgia. Aí na terceira cirurgia a gente fez a correção final, aí deu tudo certo, corrigimos essa paciente e, para nossa alegria e muito mais dela, ela teve um ganho de 12 centímetros de altura. Ela entrou com 1,38 m. Botou um salto. Botou um salto. Saiu com 1,50 m. Todo aquele aspecto deformado que ela tinha, daquele calombo nas costas, sumiu. Do tronco que parecia curto, ficou um tronco normal. Imagina ganhar 12 centímetros só no tronco. O braço, que era lá longo, próximo do joelho, voltou, alinhou. E a autoestima dela melhorou, sem nenhum dano na qualidade de caminhada dela, de atividades do dia a dia. Então, muito rapidamente, ela, depois dessa fase, obviamente, todo esse período de internação, muito rapidamente ela foi se recuperando, fazendo uma fisioterapia, etc., fortalecendo, e voltou a trabalhar. E hoje já temos aí mais de 2 anos de cirurgia, a paciente está extremamente satisfeita, trabalhando, vida normal. Isso aí é um caso que ficou bem marcante na minha carreira médica. É impressionante, parabéns, parabéns. São cirurgias, às vezes, quem não é da área dá uma noção de que é uma coisa muito parecida, né? Um caso do outro, mas são cirurgias realmente de altíssima complexidade, e que demandam expertise muito grande, é uma área muito legal. Mesmo dentro da neurocirurgia, a gente acha muito interessante. Então, parabéns, não só pela área, como pelos resultados, né? Como disse, é um profissional que eu tenho uma admiração muito grande. Última parte do nosso programa, sempre quem vem aqui, a gente sempre deixa uma lembrança da tua visita. Podcast. Então, se quiser abrir, Aqui. a gente...
Eu sei também que você é um cara que gosta de academia. Opa. Bacana, hein? E vai ser usado, muito obrigado, hein? Usado para treinamento. Exatamente. Com Pra certeza. lembrar desse nosso bate-papo, da tua visita aqui. Obrigado pelo tempo, por trazer tanta informação, tanta curiosidade, muita coisa que às vezes gostariam de perguntar, não tem acesso à informação. Então, certamente, muito produtivo. Não só pra gente, que a gente aprende, né? Tira dúvidas, e também para quem está assistindo. Com certeza. Muito legal, Vini. Muito obrigado por ter vindo. Reitero as palavras do Ricardo. E as portas do nosso podcast estão sempre abertas quando você quiser voltar para bater um papo, comentar, eventual novidade ou alguma técnica nova, alguma coisa do tipo, né? As portas estão sempre abertas. Obrigado, Brandão. Obrigado, Ricardo. Acho que é uma oportunidade grande que a gente tem de compartilhar o nosso conhecimento, de vocês poderem informar as pessoas. Vocês estão de parabéns na iniciativa de vocês e que continuem e prossigam aí na caminhada de vocês. São grandes profissionais. Muito obrigado. Pessoal, você que está em casa, gostou do nosso vídeo, curte aqui embaixo, compartilha com a família, compartilha com os amigos, ajuda a disseminar informação de qualidade. Se inscreve no canal. Se inscreve no ativa canal. o sininho. E ative as notificações aí. Exatamente. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então se inscreve, ativa as notificações e compartilha com todo mundo esse vídeo. E semana que vem, Brandão? Semana que vem, o que acontece, Ricardo? Novo episódio, toda segunda-feira. Então, quem tiver inscrito já vai ficar sabendo em primeira mão. E toda segunda-feira, um episódio novo para você acompanhar com um convidado novo. Obrigado por nos acompanhar até aqui e aguardamos você semana que vem. Fala Doc volta semana que vem, na próxima segunda.